Não, porque quando a gente está falando, a gente vai falar hoje de alimentação versus dores articulares. Então a gente vai falar de artrose, artrite, muitas ites, porque tudo que é ite é inflamação. E tudo começa com a famosa inflamação. Aliás, gente, tudo que o corpo produz é bom. O problema é o excesso ou a falta. Então, se nós não fôssemos bons inflamadores, vamos chamar assim, a gente não teria sobrevivido àquela época do homem paleolítico, porque foi aquele pessoal que inflamava bem, que está hoje aqui. Então, hoje, nós estamos só com um pequeno problema, né? Estamos inflamando demais e nós vamos entender quais são os alimentos que justamente nos inflamam, os que, por uma individualidade bioquímica, para algumas pessoas não devem ser consumidos, por isso que aquela coisa, é saudável, é natural, veneno de cobra também, mas mata. E eu me lembro, você me mandou uma mensagem que me chamou a atenção e eu acho legal a gente já começar desse ponto, exatamente isso. Hoje existem pessoas que comem de forma extremamente saudável, que tem tudo ali assim, orgânico, que nem aqui. Tudo assim, bem, né, do que a gente diz do ponto de vista médico e nutricional e tal, vocês olham e falam, nossa, não tem erro nessa alimentação. Porém, isso que a doutora Gisela vai contar, que estudos científicos já comprovaram, para algumas pessoas, até aquilo que é muito saudável pode fazer mal nessa questão ligada à artrite reumatoide e às articulações. Vamos começar? Vamos. Então, vamos entender primeiro por que a gente tem essa dor articular e que quando começa, porque até os 25, 27, nada tudo dói, bem. Né? E vocês vão entender por quê. Depois, aí a coisa começa a complicar. Nós temos um filminho para entender a famosa inflamação. O que é? É tal história, você tá lá fazendo suas coisas, já pode rodar. Vamos lá. Você tá lá fazendo suas coisas, todo dia você faz aquele mesmo mecanismo, né? E estamos lá na nossa rotina, porém, você tem todo um sistema, né, que leva sangue para o lugar aonde de repente você machucou. Porque o que o sangue faz? Ele leva todas as partes que a gente chama de células brancas, as células de defesa, para ir lá fazer o quê? Consertar, cicatrizar. Então, o que acontece? Você tem no caso, aí são as hemácias, que vão junto com plaquetas, que vão junto com células brancas fazer o quê? Eu machuquei, eu preciso cicatrizar. Então, tá vendo que faz uma cicatrização? Agora, tá olhando esses filamentos que nós vamos ver melhor numa próxima imagem? Que são eles que estancam o sangue, entendeu? E, na verdade, ele faz o quê? Como se fosse, por exemplo, se você tem uma cicatriz na mão, ele faz aquela crosta, aquele tampão. Então, tá vendo esses filamentos? Chama-se fibrina, que é absolutamente normal, nosso corpo produz, é do bem, mas é como se fosse uma corda de proteína amarrando ali todas as células para fazer o tampão. Para deixar cicatrizar, para depois ir embora. Até os 25, 27 anos, nós temos digamos assim, um processo fisiológico de produção de enzimas proteolíticas que digerem proteína. E o que acontece? Elas vão lá para aquele lugar onde tem essa fibrina, né, que é uma proteína, e como se comesse e desmontasse. E aí, tá tudo bem, certo. Obrigada. Então, cicatrizei, vai embora. Depois da idade, começam a decair as enzimas. Por isso que gente de idade fala, eu não aguento mais comer carne. Nossa, como pesa. Porque a gente vai perdendo essas enzimas digestivas, principalmente as proteolíticas. Tanto que eu incentivo as pessoas a fazerem uso dessas enzimas. E é a tal história. Tenha vontade para comprar em farmácia, em daquelas lojas de produtos naturais. Isso é uma coisa muito acessível, não faz mal, é bem tranquilo. E aí, o que acontece? Todo medicamento que as pessoas tomam quando está com uma dor articular, o que é? É um anti-inflamatório, mas ele não atua na fibrina. Então, qual é a grande dica?
Ela vai, pá. Começa a usar enzima digestiva, principalmente nos intervalos do dia, porque essa enzima digestiva, que é proteolítica, ela vai lá e começa a desmontar a fibrina. Porque repara que a cicatriz das pessoas de mais idade não são mais grossas? Sim. Por quê? Porque vai diminuindo a capacidade de fazer essa limpeza, né? Então, mas não é todo mundo que vai, de repente, começar a tomar uma enzima digestiva. Então, a natureza nos presenteou com a bromelina do abacaxi e a papaina do mamão. Então, qual é a grande dica, pessoas que estão sentindo que estão com uma dificuldade digestiva depois, assim, de comer uma proteína? E também, gente, proteína não é para comer tanto, né? Tudo com o seu equilíbrio e bom senso. Mastiga bem, então, come antes. Come antes do almoço, antes da refeição e depois come a refeição. E isso também são, assim, digamos assim, tomar um suco de abacaxi para essas pessoas que precisam estimular ainda mais a produção dessas enzimas proteolíticas que vão ajudar a fazer a grande diferença, que é o quê? É atuar na fibrina. Se eu não desmonto aquela fibrina, gente, eu não desmonto a dor, fica aquele troço ali a vida inteira. E no caso da alimentação, como você colocou, da carne e tal, aquela sensação de empachamento. Tanto é que vocês reparam que a pessoa, quando fica estressada, a primeira coisa que ela fala, ai, comi aquele churrasco, ficou aqui a tarde toda, né? Agora, essa questão da artrite, da artrose, a gente já comentou aqui no programa algumas vezes, inclusive com você, que a gente falou de doenças autoimunes. Exatamente. Onde é que isso aqui entra nessa questão ligada ao autoimune? Entra no seguinte, nós temos uma classe, uma família chamada solenáceas, tá? Quem são? Apresento a vocês aqui embaixo. É o tomate, a berinjela, tudo que a gente gosta. Ai, tudo que eu amo. O pimentão, as batatas e, inclusive, a batata doce, porque tem muita gente hoje comendo muito mais batata doce que antigamente, de repente não está passando tão bem. Por causa disso. E é por causa disso. A batata doce, ela é de uma outra subfamília, também das solenáceas. Então, várias pessoas incluem, umas dizem que talvez não, depende da sensibilidade. Mas aí nós vamos estar conversando daqui a pouco, pelo que eu estou entendendo. Sobre essa parte. Sobre essa parte, então, onde elas atuam negativamente para as pessoas que têm dores articulares. Então, gente, presta atenção, aquilo que eu falei no início, é super saudável, é ótimo, a natureza nos dá, eu inclusive não vivo sem tomate. Porém, para algumas pessoas pode ser que não seja 100%. Vamos voltar para esse grupo, então, do que é muito legal. Você adora falar aqui desse... é cúrcuma, né? Esse é o cúrcuma, que é o açafrão da terra. Não é confundido, por favor, com o açafrão, que é o pistilo da flor, né? Que custa 1 grama de ouro, né? 1 grama de ouro, é verdade, que é aquele caríssimo, né? Esse não, esse a gente compra assim, ele parece porque nós vamos falar dos alimentos que são pró-inflamatórios, especialmente articulares. Tá bom. E por que acontece isso. E depois nós vamos falar o que você pode estar fazendo concomitantemente para melhorar e baixar a inflamação. Perfeito. Então já vamos colocar a perguntinha do público na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente? Obrigada, Aparecida. Um beijo pra você. O que é melhor pra artrose? Colágeno tipo 2 ou silício? Eu adoro esse público do Você Bonita, que já faz umas perguntas assim, né? Vamos lá, deixamos uma pergunta, doutora Gisela, esse público do Você Bonita, danado, público afiado. Nossa. E já foram de cara. Com certeza. Para a questão da artrose, colágeno tipo 2 ou silício? Os dois, Aparecida, porque a gente não é feito de um nutriente só. E aquele detalhe, o que é o colágeno tipo 2? São aquelas patinhas da nossa geleia de pé de galinha, que é maravilhosa, inclusive tem cúrcuma, açafrão da terra na receita, o que é ótimo. E o silício, gente, o silício é fundamental para a saúde óssea, para tudo, para a pele. Não adianta. O silício... É como se você precisasse do tijolo, da argamassa, do pedreiro, enfim, uma série de coisas. E onde tem silício? Na aveia. Então, nós temos excelentes silícios, né, no mercado, mas você que quer incluir na alimentação, aveia. A aveia tá cheia de silício, muito bom. Muito bom. E tem também, é claro, quem tiver a chance de manipulação. Nossa, né, tem maravilhosos, gente. Tem uns que são muito bons. Mas... Então, para artrose, pode ser uma boa opção. Nossa, muito. Tá aí.
Tem mais perguntinhas? Já vamos para o nosso conteúdo? Mais uma perguntinha, olha lá, na tela. Lu, obrigada, beijo pra você. Sou professora de dança e apesar de manter a mesma rotina, agora com 41 anos me sinto mais dolorida após os exercícios. Alguma dica? Olha, uma grande dica é você ver primeiro, porque existe individualidade bioquímica. Então, primeira coisa, dá uma retirada nessa família aqui das solenáceas por 30 dias. E concomitantemente, use ou uma enzima digestiva ou esses sucos, e coma mais mamão, coma mais abacaxi. E outra coisa, nós vamos mostrar agora o que provoca a inflamação, porque essas solenáceas, elas têm um alcaloide. O que é esse alcaloide? A planta não pode sair correndo para se defender, porque está chegando um bicho, né? Então, a plantinha tem metabolismo secundário. Então, ela produz coisas que são muito boas para a gente, tá? Os fitoquímicos. Mas tem horas que alguns deles não são tão bons, que é o caso das solenáceas. Então, é esta substância que vai lá na articulação e dói e provoca dores. Que interessante isso é uma coisa que nós vamos tirar. Tem gente que não passa mal com nada, mas passa mal só com o tomate. Gente, tomate tem muita histamina. E histamina, quando você ingere, o que faz? Faz produzir mais ácido clorídrico no estômago. Então a pessoa come tomate, come molho de tomate, vira um dragão. Mas não tem nada com o resto. Mas não tem nada com o resto. Então, gente, individualidade bioquímica. E a gente está aqui para estar estudando cada vez mais isso. Sem dúvida. Agora, nós temos, isso são os que inflamam, que são a novidade, mas nós temos os clássicos, né? Que a gente vai ver aí na nossa telinha, Vamos colocar um a um? Acho que a gente tem, colocar. Né? Tem aqui, tem lá? Tem, Gláucia? Ó. Não, eu acho que não. Acho que é só na mesa. Tem não, tem sim. Tem, por exemplo, aquela famosa inflamação causada pelo excesso de carboidrato. Então tá. Isso. Põe o primeiro na tela. Bom, gente, churrasco. Churrasco, meninos. Fiquem atentos. Sabe aquele pretinho ali da grelha? Sei, tostadinho. Aquilo forma uma nitrosamina cancerígena. Então, cuidado, porque hoje a gente tem painel genético no consultório e vimos que pessoas que têm deficiência em algumas enzimas que detoxificam, elas são aquelas que vai cortar o bife, vai tirar aquela lasquinha escura e vai comer a carne. Isso é altamente pró-inflamatório, tá? Puxa, e a carne por si acidifica o sangue, então também não é tão simpático. Lembre, carne tem que ser acessório, tá? E, por favor, não vai pôr a carne, aquele bifão no prato, aí tem uma folha de alface, uma rodela de tomate, por quê? Eu comi salada. Não, querido, você comeu a guarnição do bife e pensa que é salada. Não. Então, gente, é começar com um prato verde, bem, olha quanto verde bonito. Bom, e o que diminui o impacto, então, já que você tem um livro chamado, né, Escolhas e Impactos, com o querido Renato Calef. O que diminui o impacto desse tostadinho? Então, você fortalecer as enzimas do seu fígado, que aí é o nosso suco de couve maravilhoso. O gengibre é maravilhoso, o açafrão da terra, isso tudo é coisa que a gente devia estar comendo, assim, um pouco rodiziando. Porque mesmo que você coma todo dia a mesma coisa, aquilo daqui a pouco seu corpo diz chega. Entendi. E aí você começa uma intolerância alimentar, tá? Outra coisa também que é muito falada é tudo que vira açúcar, né? Eu sempre falo, gente, produtos de panificação, tá? Uma fatia de pão. Com glúten, sem glúten, refinada, integral, não interessa. É isso aqui de açúcar por fatia. Pensa. E açúcar é altamente pró-inflamatório. Então, gente, vamos diminuir esse consumo e comer comida de verdade, que isso é o mais importante. Então, nós temos aqui, temos a cúrcuma também em pó, que é maravilhosa. E lembrando que a pimenta preta moída na hora, que você faz assim, ela potencializa a ação da cúrcuma, ela deixa a cúrcuma mais tempo circulando no seu organismo. É a piperina. Tanto que quando eu suplemento em cápsula, eu suplemento junto a piperina da pimenta. Tá? Que é muito importante. Para melhorar a absorção. Porque ela fica, quanto mais tempo ela tá lá, mais tempo ela tá tirando todas aquelas coisas ruins do organismo, as toxinas, que legal. Né? Então é um grande antioxidante poderoso e, gente, para dor articular, tudo de bom. Lembrando que a
couve maravilhosa. Olha que linda, e é bonita mesmo, é linda, né? Orgânica. Ai, um beijo, Luciana, você é o máximo, sempre trazendo essas coisas lindas. Olha, linda mesmo, olha que cor maravilhosa. Então, gente, o que acontece? Tem MSM, metilsulfurano, aqueles nomes bem que vocês não gostam de ouvir, que é excelente para as articulações. Então, nós temos várias coisas. E o abacatinho que entrou na nossa culinária hoje? O abacate tem glutationa. Glutationa é o maior antioxidante também que nós produzimos, juntamente com uma coisa importante. Gente, não adianta você fazer tudo isso e não dormir direito. O sono é extremamente importante. É importante. Quando você está dormindo, cai uma série de substâncias interessantes, inclusive nós produzimos melatonina somente de noite. Não adianta dormir de dia. Tá. Então, de noite, quando você produz melatonina, aquilo passa assim pelo seu corpo, como se fosse um scanner e melhora todas as dores articulares também. Tá. Aí a gente descobriu que o kiwi tem fitomelatonina. Então, gente, dificuldade para dormir, não tenho dinheiro para comprar melatonina, ou não sei onde achar, 2 kiwis antes, assim, no seu jantar, você já está preparando o seu sono. Gostei e kiwi é maravilhoso. Nossa, vitamina C, importante. E outra coisa, querida, que perguntou do silício, sem vitamina C, você não constrói colágeno. Então, gente, vitamina C. Lembrando que o ovo tem tudo de bom, só não tem vitamina C. Por isso que toda vez que comer ovo tem que estar com algo de vitamina C. Sabe tudo. Ela é um amor. Perguntinha. Gente, ela vai uma aula aqui, ó, que delícia, Vera, um beijo, obrigada. Tenho muitas dores nos dedos das mãos, o que poderia ser, então? Exatamente, então pode ser aquele, Então, uma das coisas evidentes que você tem que ir ao médico para fechar o diagnóstico, mas é a tal história. Vai dar uma olhada se não são justamente aqueles exercícios repetitivos que estão inflamando e a fibrina não deixando, se puder pôr a idade, melhora, né? Pra gente ver. Mas é bem interessante esse... Então, tem que tentar evitar... E, assim, vai fazendo o teste. O dia que você tira se você fica bem, o dia que você tira outro. Exatamente. Mas tem que tirar tudo junto. Também, tá? Pra ver se fica... depois, volta um por vez. Tá. Isso é interessante, por causa dessa individualidade. Lembrando que óleo vegetal é pró-inflamatório, rico em ômega 6, então tudo que é industrializado... também é ruim. E o glúten? Ai, nem se fala. Ó, o glúten é assim, acho que eu já tenho a cara assim da etiqueta glúten. Evidente que glúten é uma encrenca. Gente, assistam aquele documentário, você assistiu na Netflix, A Verdade sobre o Trigo? Não. Ele conta exatamente o que aconteceu com o trigo daqui, Canadá, Estados Unidos e nós daqui das Américas. Porque na Europa... O trigo é diferente. Então, vale a pena. Então, o nosso trigo aqui, a gente não quebra tudo, é o glúten, fora outras coisas que tem lá dentro, que eu nem te conto. A gente podia fazer assistir um programa só sobre isso. Gente, vocês sabiam que para cada 50 gramas de farinha, a Anvisa permite 75 fragmentos de insetos? Você falou uma vez. Então, eu não comeria pão só por isso. Ai, né? Jesus. Então, esses fragmentos do glúten que você não quebra e atravessa a parede do intestino, adoram, se você tem genética para isso, parar nas articulações. E também piorar e até ser aí o gatilho de doenças autoimunes, como você já contou. Gente, autoimune é uma coisa. Na tela, olha lá. Enzo, obrigada. Cloreto de magnésio é bom para dores no joelho? Quem é? É o Enzo. Enzo, quando você está em aula de bioquímica, o professor te pega de sopetão e pergunta, responde magnésio, você acerta. Gente, magnésio é para tudo. Ele é o maestro dos minerais. Então, agora, onde a natureza pôs magnésio? Folha verde. Sabia que a clorofila, ela tem no centro dela um magnésio, por isso que ela é verde? E ela é igualzinha ao nosso sangue. Você põe a molécula da clorofila e a da hemoglobina, a hemoglobina é vermelha porque tem um ferro e a clorofila... Mas o desenho é igualzinho. Idêntico, gente. É muito lindo. Que legal. Tem mais, dá tempo, olha lá na tela. Não tá pronta ainda? Eu pensei que já tinha. Doutor, então deixa eu explicar aqui uma coisa. A gente vai mostrar o seu livro. Eu tenho novidades. Olha, não pode me dar. Tá. Gente, eu prometi que ia ser aqui. Então, estamos aqui lançando para o público seu o novo livro. Gente,
é verdade. Você pode prevenir, mesmo que você tenha gatilho genético, você pode prevenir o aparecimento de um estresse, de uma depressão, se você estiver bem nutrido. E a capa ficou realmente linda que você criou com essa, né, com o prato, com o alimento. Exato. Que você coloca no seu prato. Exato. Gente, isso aqui é um assunto para uma outra pauta, um assunto Aí eu seríssimo. gostaria, é muito sério. Nós vamos falar sobre isso porque até as crianças Sim. estão sofrendo com algumas dessas Mas, Carol, condições como é que difíceis. as crianças estão comendo? O que elas estão comendo? Gente, nós somos um prédio em construção. Se chega um caminhão de lixo, o pedreiro vai querer jogar fora. Tem que chegar o quê? Tijolo, cimento. O que é isso? Comida de verdade. É verdade. Nutriente. Sem nutriente a gente não faz nada, nem neurotransmissor. Você arrasou mais uma vez. E já acabou, olha isso, gente. Passa, a gente fica rico passa o dia muito todo. rápido. Mas é claro que ela volta. Para você saber mais do trabalho da nossa querida doutora Gisela Savioli, vai no Insta para segui-la, @Gisela Savioli, tudo junto no Insta, @Gisela Savioli. E tem um site, gisela.clinicasavioli.com.br, gisela.clinicasavioli.com.br. Vem, meu amor, e ele tá ali desesperado, ele ouviu sua pauta inteira, prestou atenção em tudo que você falou. Que pesado. Que você podia entrar. Que eu podia entrar. Falou pra Mandinha, produtora. Obrigada.